Olá pessoal, esse é o canal Química em Foco Biscoitinho do Binho e o assunto de hoje é geometria e polaridade das moléculas. Fala pessoal, bem-vindo ao canal Química em Foco Biscoitinho do Binho e hoje o nosso assunto é geometria e polaridade da molécula. Muito bem, o que vem a ser geometria e polaridade da molécula? A geometria é como a molécula se apresenta no espaço, certo? Ela é de forma reta, ela forma um ângulo, ela forma um Y, certo? Ela é uma pirâmide. Como é que ela se apresenta no espaço? Bom, e dentro de uma molécula nós temos sempre alguém que tem tendência de puxar elétrons, que é o elemento mais eletronegativo, e aquele que vai deixar ser puxado, ou seja, aquele que tem a eletronegatividade mais baixa. Bom, então dentro da molécula nós temos um somatório de forças, de alguém que está puxando e alguém que está sendo puxado. Se esse somatório de forças for igual a zero, a molécula será apolar. Mas, se esse somatório de forças for diferente de zero, a molécula será polar. Como assim, Binho? Não entendi. Então vamos com calma. Vamos lá. Geometria. Como a molécula se apresenta no espaço? Polaridade. Somatório das forças que atuam no interior da molécula. Se esse somatório das forças for igual a zero, a gente vai chamar de momento dipolar, que é esse μ aqui, a molécula será apolar. Mas se for diferente de zero, a molécula será polar. Poxa, Bim, mas você falou o que você acabou de falar anteriormente e eu não tinha entendido nada. A gente vai entender montando as estruturas. Vamos lá. Por exemplo, as moléculas do tipo X2, como H2, Cl2, O2, Br2, como é que a gente monta a fórmula estrutural dessas moléculas? Vamos lá. Como é que fica o H2? H2 é, olha só, eu tenho um H, o H está na família 1A, ele tem um elétron na última camada. Eu tenho outro H, que também tem um elétron na última camada, certo? Vamos lá. E o Cl2? O Cl2, o cloro, está na família 7A, então ele tem quantos elétrons na última camada? 7 elétrons, certo? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, vou pegar outro cloro, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aí, o que acontece? O hidrogênio fica sempre completo com 2. Então, aqui, ó, o hidrogênio fica completo com 2. Então, tá certinho, regra do dueto para o hidrogênio. E, para os demais, a regra do octeto quando dá, né? Aqui a gente tem o cloro com 7. Então, quando a gente faz essa voltinha, o cloro fica completo com 8. Muito bem, essa daqui é a fórmula eletrônica, certo? Essa é a molecular, essa é a eletrônica, como a gente já viu em aulas anteriores. Então, como é que fica a fórmula estrutural do H2? Então, o H2 fica, olha só, cada voltinha que a gente der, a gente vai representar por um traço. Então, eu tenho aqui, ó, H traço H. E aqui, Cl traço Cl. Muito bem. O que o tio fez aqui? Colocou os elementos mais eletronegativos. Quais são os elementos mais eletronegativos? Aqui, ó, o flúor, que é o maior de todos, depois o oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, iodo, enxofre, carbono, hidrogênio e fósforo. Ou seja, aquele nosso Fon-clore brasileiro, índice Saci Chapolin, certo? Repetindo, Fon-clore brasileiro, índice Saci Chapolin. Bem binho, né? Então vamos lá. O que a gente vê? Você concorda que o hidrogênio ali, como eles são iguais, a força com que esse hidrogênio puxa para cá é a mesma força que esse hidrogênio puxa para cá? Eu tenho certeza que você entende que sim, já que é o mesmo átomo, eles vão ter a mesma força. Então essas forças, elas se anulam. Quer dizer que se anula, olha aqui, tá vendo? Se for igual a zero, a molécula é apolar. Ou seja, lembra, a molécula é apolar. Lembra, anula apolar. Então, aqui, ó, anula. Anula. Se anula, é apolar. Ou seja, seu momento dipolar é zero, porque anulou. Concorda que aqui o cloro puxa com a mesma força que aquele cloro puxa? Então, os vetores aqui também se anulam,
Logo, o momento dipolar também é zero, certo? Então, anula. Então, é apolar também. Então, qual é a polaridade da molécula? Ela é apolar. Apolar por quê, Binho? Porque anulou. E qual é a geometria? Você concorda que a gente está desenhando ela em linha reta? Se a gente está desenhando ela em linha reta, quer dizer que a geometria dela vai ser uma geometria linear. Então, as moléculas do tipo X2 a gente sempre desenha em linha reta, portanto, terão geometria linear e, como a força de atração aqui é a mesma força de atração lá, essas moléculas vão ter, então, um momento dipolar igual a zero. Logo, serão apolares, certo? Muito bem. Então, vamos para o segundo tipo de geometria, que acontece em moléculas do tipo HX. Bom, HX, esse X aqui está na família 7A. Por quê? Porque quem está na família 7A precisa de um elétronzinho só para completar o seu octeto, concorda? Então, olha para o tio, ó. HF, HCl, HBr e HE. Binho, monta a estrutura para a gente ver. O tio vai montar. Como é que vai ficar? HF, vamos para o HF. HF é H pontinho, F está na família 7A. Então, o H, lembrando que o H está na família 1A, por isso o tio só botou uma bolinha. O flúor está na família 7A, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, certo? Como é que ficaria o HCl? H pontinho. O cloro está na família 7A também, como a gente já colocou lá em cima, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aí, lembra, o H aqui, ó, fica completo com 2, não é isso? E o flúor aqui ficou completo com 8, certo? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui é a mesma coisa, ó, o H fica completo com 2 e o cloro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Certo? Muito bem. Então, consequentemente, como é que fica a fórmula estrutural do HF? Vai ficar como? Vai ficar H, olha aqui, ó, H-F, H-F, e aqui, H-Cl. Muito bem. Concorda que eu continuo desenhando a fórmula estrutural dessas moléculas em linha reta? Você concorda? Então, consequentemente, se a gente continua escrevendo a fórmula estrutural dessas moléculas em linha reta, a gente pode afirmar que a geometria vai ser geometria o quê? Fala para mim. Linear. Continua sendo geometria linear. Pergunta de aluno. Binho, só tem geometria linear? Claro que não, que a gente está começando, certo? A geometria linear. Mas, diferentemente do caso anterior, em que os átomos são iguais, concordam os elementos químicos, os átomos são do mesmo elemento químico, melhor corrigindo. Aqui, a gente tem o H e o F. Quem é mais eletronegativo, Capadócio? Fala para mim. Quem é mais eletronegativo? Olha aqui, ó. O flúor é de maior eletronegatividade quando comparado ao elemento hidrogênio. Logo, quem é que vai puxar esse par de elétrons com maior força? Eu tenho certeza que você vai dizer o flúor. De novo, o flúor é mais eletronegativo. Eletronegatividade é a tendência que o átomo tem de atrair elétrons para si em uma ligação química. Quanto maior for a eletronegatividade do elemento, maior vai ser a força de atração que esse elemento vai ter na hora de puxar o par de elétrons. Certo? Vamos voltar aqui. Então, concorda que a força com que o flúor puxa para cá, ela é maior do que a força que o hidrogênio puxa para lá? Você concorda que aqui, comparando também o cloro com o hidrogênio, o cloro que está aqui é mais eletronegativo do que o hidrogênio que está aqui? Logo, o hidrogênio puxa com uma força maior do que, o cloro puxa, vamos lá de novo, o cloro puxa com uma força muito maior do que o hidrogênio puxa para lá. Logo, esses vetores não se anulam, já que a força do flúor é maior, você vai ter um vetor resultante para cá.
e como a força do cloro é maior, você vai ter um vetor resultante para cá. Quer dizer que eles não se anulam. E se eles não se anulam, quer dizer que o meu momento dipolar é diferente de zero. Meu momento dipolar é diferente de zero. E se o meu momento dipolar é diferente de zero, a minha molécula aqui, ó, se for diferente de zero, a molécula vai ser polar. Logo, ela vai ser linear e polar. Polar. Muito bem. Então vamos para o nosso terceiro caso. Moléculas do tipo H2X. Primeira coisa que eu quero que você lembre é que sempre o elemento químico em menor quantidade vai ficar no meio da molécula. Vamos repetir contigo. O elemento químico em menor quantidade vai ficar no meio da molécula, certo? Então vamos lá. Quem é o elemento químico que está em menor quantidade, por exemplo, na água? Olha aqui, ó, H2X, H2O, H2S, H2SE. Então vamos lá. Quem é o elemento químico que está em menor quantidade na água, Binho? É o oxigênio, concorda? Então o oxigênio a gente vai colocar no meio. Então se a gente vai colocar no meio, olha aqui o oxigênio, ó. O oxigênio está na família 6A, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então eu tenho um hidrogênio que eu vou botar para um lado e eu tenho um hidrogênio que eu vou botar para o outro, certo? E no caso do H2S? No caso do H2S, quem é o elemento químico que está em menor quantidade? É o enxofre. Então eu vou colocar aqui o enxofre, ó, família 6A, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou botar um H de um lado, vou botar um H do outro. Fazendo a ligação química aqui, ó, a ligação química com o hidrogênio aqui completo com 2, o hidrogênio completo com 2. Então, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 já está completo. E aqui, ó, a mesma coisa, ó, S está na família 6A, 6, aqui, ó, 7, aqui, ó, 8. Completou, completou. Aí a gente tem que lembra da aula anterior. Quando sobrar par de elétrons ou pares, no caso aqui foram 2 pares de elétrons, certo? No elemento central, eu coloquei sem botar a palavra não ligante por causa do espaço, tudo bem? Então, sempre que sobrarem pares de elétrons não ligantes, ou seja, sem fazer ligação química, no elemento central, vai haver uma envergadura da ligação. Ela, em vez de ficar reta, assim, ó, deixa eu vir para cá, ao invés de ela ficar reta, assim, ela vai envergar. Lembra? Por que enverga? Porque os pares de elétrons não ligantes empurram, devido à repulsão, a ligação para baixo. Então, consequentemente, ele acaba envergando. Então, lembra a Capadócia? Sobrou par de elétron no meio, enverga, certo? Então, aqui, ó, sobrou par de elétron no meio, então ele vai envergar. Então, se ele vai envergar, ele vai ficar assim, ó, presta atenção no T, ó, vai ficar O, H, H, aqui, ó, envergou. Olha o par de elétrons dele aqui, ó, certo? Aqui, no H2S, a mesma coisa aqui, ó, S, ó, os pares de elétrons aqui, H, H. Binho, é obrigatório, é bom colocar, tá? Os pares de elétrons que sobram, você pode botar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, não é isso? Aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou colocar em todos não, mas é bom colocar, tá bom? Olha aqui, ó, vamos lá. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai ver aqui, ó, que a geometria, ela passa a não ser mais linear. Se ela passa a não ser mais linear, quer dizer, então, aqui, ó, se ela envergou, a nossa nova geometria aqui envergado, a nossa nova geometria vai ser a geometria angular. Então, aqui, ó, geometria angular. Geometria angular. E olha só o que acontece quando a geometria é angular ao invés de ser linear. Você concorda que o oxigênio é mais eletronegativo do que o hidrogênio? Aliás, o oxigênio só perde eletronegatividade para o flúor, certo? Então, uma vez que o oxigênio é mais eletronegativo, olha o que acontece, ó. O oxigênio puxa, esses vetores não se anulam. Sabe por que eles não se anulam? Por causa do seguinte, ó, imagine que assim, ó, eu estou assim, tá vendo? Ao invés de estar assim, em 180 graus, linear, eu estou assim porque enverga, concorda? Se alguém me empurrar aqui, eu vou para trás, ó, tem movimento, concorda? Então, se tem movimento, quer dizer que não se anula aqui, ó.
Para quem estudou vetores, ó, prolonga o vetor aqui, você tem esse vetor resultante. Você tem esse vetor resultante, quer dizer que o momento dipolar é diferente de zero. Acontece a mesma coisa na H2S. O enxofre é mais eletronegativo do que o hidrogênio. Olha aqui, ó. O enxofre está aqui e o hidrogênio está aqui. Logo, o enxofre é mais eletronegativo, ele puxa. Então, consequentemente, aqui, ó, quando você prolonga, você tem o par de elétrons aqui, esse par de elétrons e esse par de elétrons aqui, faz com que a ligação invergue, e se inverga quer dizer que o enxofre puxa, a soma desses dois vetores vai dar esse vetor resultante aqui em cima, que vai me dizer que o momento dipolar é diferente de zero. Consequentemente, a molécula vai ser polar. Polar porque não se anula, certo? E aí eu sempre falo para os meus alunos, principalmente a água, que você tem que lembrar que a água é igual ao urso, Capadócio. A água é igual ao urso. E o urso é o quê? Polar, certo? Então, lembre-se disso. A água é igual ao urso polar. Então, se a água é igual ao urso, lembre-se sempre que a água está sempre envolvida nas questões, né? E lembrar que a água polar é sempre muito bom. Então, vamos lá. Próximo tipo de geometria, número 4. Moléculas do tipo XY2. Então, se é XY2, ela pode ser sem sobrar par de elétron no elemento central ou quando ela sobra par de elétron no elemento central, certo? Sem sobrar ou sobrando. Então, vamos lá. Por exemplo, você concorda que isso aqui é XY2, isso aqui é XY2? Eu te disse o quê? Que o elemento químico em menor quantidade fica no meio. Concorda que fica no meio? Então, vamos lá. Se fica no meio, como é que fica aqui, ó? Vai ficar o C que está no meio, que está em menor quantidade, 4 bolinhas, porque 4 bolinhas BIM, porque está na família 4A. Então, eu vou botar um O de um lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e vou botar um O do outro, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui, ó, eu não vou colocar o SN2 porque é a mesma coisa, certo? Vai ficar o SN no meio, o S de um lado e o S do outro. Só por um caso de espaço aqui, tá bom? Mas é a mesma coisa. Então, o que a gente vai fazer aqui, ó? O carbono, aqui, ó, 4, olha, 5, 6, 7, 8. Completou? Completou. Completou o carbono. E o oxigênio, Capadócio? O oxigênio que estava o quê? Na família 6A ficou 6, 7, 8. Oxigênio 6, 7, 8. Logo, eu te pergunto, sobrou par de elétrons no elemento central? Responde para ti. Sobrou par de elétrons no elemento central? Se sobrar, o que você faz? Enverga. Mas não sobrou. Se não sobrou, não tem por que você envergar. Entendeu, Capadócio? Então, vamos aqui, ó. Se não sobrou, o que nós vamos fazer aqui, ó? Nós vamos fazer assim, ó. O, 2 traços C, 2 traços O, certo? Aqui, ó, o SNS2 ficaria da mesma forma, ó. SN, 2 traços S, 2 traços S, ou seja, ligação dupla. Certo? Aqui, ó, sobrou 2 pares de elétrons aqui, ó. E sobraram 2 pares de elétrons aqui. Vai ser a mesma coisa com o enxofre, vai sobrar aqui, vai sobrar aqui. Ah, indivíduo, logo, a gente vai dizer que a geometria dele é o quê? Se ele está em linha reta, a geometria vai ser geometria linear. Linear. Muito bem. Mas você concorda, virando para cá, que o oxigênio é mais olha o oxigênio aqui, ó. Ele é mais eletronegativo que o carbono? Você concorda? O oxigênio é mais eletronegativo que o carbono, está escrito aqui. Se o oxigênio é mais eletronegativo que o carbono, logo, virando novamente, o oxigênio vai puxar o par eletrônico aqui, ó, com a mesma força que aquele outro oxigênio vai puxar lá. A mesma coisa em cima, ó. Vai puxar aqui e vai puxar aqui com a mesma força. Logo, essa anula essa. Essa anula essa. Aqui, ó, o SN nem aparece aqui. Concorda que o SN nem aparece aqui? Quer dizer, então, que o S é maior do que o SN, ou seja, o enxofre é maior do que o estanho. Então, a gente pode afirmar aqui, ó, que o enxofre vai puxar com a mesma força que aquele outro enxofre vai puxar. Aqui é a mesma coisa, aqui vai puxar e aqui vai puxar. Logo, Capadócio, esse daqui vai anular esse
esse aqui vai anular esse. Você concorda que todo mundo se anula? Tu concorda que todo mundo se anula? Eu tenho certeza que tu concorda. Se todo mundo se anula, quer dizer então que se anula é apolar. Então, vamos lá. Então aqui, ó, se anula, a gente pode dizer que o momento de polar é zero, certo? O momento de polar é zero. A geometria linear e a polaridade é apolar, Capadócio, apolar. Muito bem. Vamos então para o 4.2, ou seja, ainda estamos em molécula do tipo XY2, mas agora quando sobra a par de elétrons no elemento central, e você sabe que quando sobra a par de elétrons no elemento central, você tem que o quê? Envergar. Então vamos ver? Por exemplo, no SO2, quem é o elemento químico que está em menor quantidade? O elemento químico que está em menor quantidade é o enxofre. Então vamos fazer ele aqui, ó, S. O S está em menor quantidade. Vamos colocar um oxigênio de um lado, vamos colocar o oxigênio do outro, certo? O que vai acontecer aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou voltar aqui nesse, ó, só para colocar os pares de elétrons aqui que sobraram. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos lá. Aqui, ó. O que vai acontecer, indivíduo? O S, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por que 6, Bim? Porque o enxofre está na mesma família que o oxigênio. Então, o que vai acontecer aqui? O que você vai fazer? Você vai escolher um dos oxigênios, neste caso, um dos oxigênios aqui, para fazer uma ligação dupla, igual a gente já viu em aulas anteriores. Aqui, ó. Aqui 6, 7, 8, certo? Ou seja, você completou esse O, você completou esse S, e aí, consequentemente, o que vai acontecer é uma ligação dativa, ou seja, uma ligação coordenada para aquele O. Aí eu lhe pergunto, sobrou par de elétron no meio? Sobrou. E se sobrou, você não pode botar de forma reta. Você tem que envergar. E se tem que envergar, como é que vai ficar isso aqui? Se você tem que envergar, vai ficar S. Não é isso? Aqui, ó, envergada assim e dativa assim, certo? Muito bem. Então, aqui era para ter feito a voltinha de rosa, mas agora vai ficar assim, tá? Você que tem toque, sofra com toque. Olha aqui, vamos pegar, por exemplo, agora o OCl2, na verdade, Cl2O. Como é que ficaria? O O é o elemento químico que está em menor quantidade, certo? Então, consequentemente, ele vai ficar no meio. Então, como é que vai ficar? Ó, o oxigênio no meio, 1, 2, 3, 4, 5, 6. A gente põe um cloro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Outro cloro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aí o que a gente faz? A gente faz assim, 7, aqui ó, 8. 7, aqui ó, 8. Sobrou par de elétrons no meio? Sobrou par de elétrons no meio, certo? Então no caso aqui sobraram pares, né? Então o que acontece? A gente vai fazer o quê? Vai fazer O, aqui ó, traço, melhor, vou apagar aqui ó, O, Cl, não é isso? Cl. Então, consequentemente, aqui, esse também aí, ó, o XY2, que sobra parte de elétron no meio. Uma vez que sobra, o que acontece? Enverga. Então, qual é a geometria, Capadócio? A geometria vai ser angular. Angular. Dessa vez, a geometria não é linear, certo? A geometria não é linear. E qual vai ser a polaridade, então? Aqui, ó, o oxigênio é mais eletronegativo que o enxofre, ó. O oxigênio é mais eletronegativo que o enxofre. E se ele é mais eletronegativo que o enxofre, o que acontece? Ó, ele puxa, então o vetor resultante é esse vetor aqui para baixo, certo? Aqui, ó, eu tô assim, ó, vamos lá. Se esse aqui puxa e esse aqui puxa com a mesma força, ó, eu vou para frente, certo? E aí aqui, ó, angular, então aqui a mesma coisa, ó, dessa vez, ao invés de ser aqui para baixo, é o oxigênio que puxa lá para cima. Ó. O oxigênio puxa, então você tem um vetor resultante aqui para cima, certo? Então a molécula se não anula, ela vai ser o quê? Ela vai ser polar. Ela vai ser polar. Muito bem.
Então, agora vamos para as moléculas do tipo XY3. Moléculas do tipo XY3, como é que elas vão se portar no espaço? Vamos ver? Bom, da mesma forma que eu escrevi para as moléculas do tipo XY2, elas podem não sobrar par de elétrons no elemento central, ou elas podem sobrar par de elétrons no elemento central, certo? Então vamos para o 5.1. Sem sobrar par de elétrons no elemento central. Como é que vai ficar isso, Capadócia? Vamos ver. Por exemplo, o SO3. Quem é o elemento químico que está em menor quantidade? Concorda que é o S? Então vai ficar o quê? Ó? O S, aqui, ó, que está em menor quantidade. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Está na família 6A. Aqui, ó, oxigênio. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Outro oxigênio. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Outro oxigênio. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? E aí, o que eu vou fazer aqui, ó? 6, olha, 7, 8. Completo. Escolhe qualquer um. Escolhi esse, mas poderia ser qualquer outro, certo? Então aqui, ó, a gente vai fazer a dativa para esse aqui e vai fazer a dativa para esse aqui, certo? Aqui, ó, completar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu te acabo esquecendo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons que não se ligaram. E aqui, ó, como é que vai ficar? Bom, você vê que aqui não sobra par de elétrons no elemento central, concorda? Ali no BH3, que é até uma coisa curiosa, porque o boro está na família 3A. Então ele não consegue formar octeto. Se só tem 3 elétrons na camada de valência, ele não tem como chegar a 8. Então, olha só, o boro ele vai ficar assim, ó, o B, que está em menor quantidade, ó, 1, 2, 3. Então ele tem um H, por que 3? Porque ele está na família 3A, certo? Então ele tem um H, outro H, outro H. E aí como é que vai fazer essa ligação química aqui, ó? O H fica completo com 2, H completo com 2, H completo com 2, certo? Toda vez que ele for do tipo XY3, ou seja, que ele tiver 3 elementos rodeando o elemento central, 3 átomos rodeando o elemento central, corrigindo, o que acontece é que ele vai sempre ficar em ângulos de 120 graus, como se fosse um Y, uma pá de ventilador de teto, tudo bem? Como se ele fosse um Y, deixa eu ver aqui na posição da câmera, como se ele tivesse assim, ó, tá vendo aqui? Em ângulos de 120 graus. E aí, é como, aqui ó, o Yzinho é sempre assim, tá? Em ângulos iguais. E aí, uma vez que ele vai ficar dessa forma, então é tipo isso aqui, ó, S, olha, ó, setinha O, dupla O. Aí o aluno me pergunta, mas Binho, não sobrou par de elétron no meio, por que você está envergando? Porque para a molécula que tem 3 átomos envolvendo o central, sempre é mais estável para ela ficar em ângulos iguais de 120 graus, certinho. Então aqui é assim. E o BH3? O BH3 é a mesma coisa, ó, B, H, H e H. Então, qual é a geometria desse tipo de molécula? A geometria, ela vai ser o que nós vamos chamar de trigonal. Deixa eu trocar a cor aqui. Ela vai ser chamada de trigonal. Aqui, até combina com O. Trigonal. Podia deixar esse O como esse O daqui, mas beleza. Trigonal. O quê? Que a gente vai chamar de trigonal plana. Que também pode ser chamada de triangular. Porque lembra o triângulo. Triangular. Trigonal plana ou triangular. Uma vez que os ângulos são iguais, o que acaba acontecendo é que, ó, o oxigênio, por ser mais eletronegativo, ele puxa e ele puxa. Então, o que acaba acontecendo é que a soma de qualquer dois vetores vai se anular com o outro. Olha aqui, ó, por exemplo, se eu somar esses dois vetores, ó, pode ser esses dois, pode ser esses dois ou pode ser esses dois. De novo aqui, ó, para você ver. Pode ser esses dois vetores, pode ser esses dois vetores, ou pode somar esses dois vetores. Eu vou até somar esses dois aqui, ó. Quando eu somo esses dois aqui, o vetor resultante, olha aqui o tio, ó, o vetor resultante vai ser esse vetor aqui. Então, esse anula esse. Então, o momento de polar é igual a zero. Ele se anula. Aqui é a mesma coisa. O H puxa porque é maior, o H puxa porque é maior e o H puxa porque é maior. Quando eu somo esses dois vetores aqui, eu vou ter esse vetor que anula com esse.
Então, se anula, quer dizer que a molécula é apolar. Apolar. Muito bem. A gente está, então, nas moléculas do tipo XY3. Ou seja, 5.1. Quando não sobra par de elétrons no meio, ele vai se portar como se fosse um Y, certo? Ou seja, em ângulos de 120 graus. E essa geometria eu vou chamar de geometria trigonal plana, certo? E, como todos os vetores se anulam, 5.1, ou seja, quando não sobra par de elétrons no elemento central, ela vai ser sempre trigonal plana apolar. Agora nós vamos para 5.2, que é quando sobra par de elétrons no elemento central. Para isso, a gente vai dar um clique aqui e aparecer com um novo quadro, certo? Então vamos lá. Então, 5.2, sobrando par de elétrons no elemento central. Resolvi deixar a última parte do quadro aqui, somente para que a gente faça uma comparação. Então, olhando aqui, ó, sobrando par de elétrons no elemento central, no caso do NH3 aqui, também é um XY3, certo? Aqui o PCl3 é um XY3. Então, o que eu vou fazer? Vamos lá. Eu tenho o elemento central, que é o N, porque está em menor quantidade. Então, ó, N está na família 5,4. Deixa eu botar ele um pouco maior. N, 1, 2, 3, 4, 5. Vou botar o H de um lado, vou botar o H aqui para baixo e vou colocar o H para o lado. Certo? No caso do PCl3 é a mesma coisa. O P está na 5A. 1, 2, 3, 4, 5. Certo? Aqui, ó, eu não coloquei os elétrons. Tio sempre esquece, não. 1, 2, 3, 4. Não é isso? Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, os elétrons que sobram, certo? Aqui no caso eu tenho até mais 2. Esses dois aqui, esses dois, não são 6 aqui. E aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. É importante colocar, ok? Aqui não tem, a gente não tem sobra nenhuma mesmo. Vamos lá aqui, ó. Então, ó, o Cl 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aí, o que a gente faz? A gente faz aqui a ligação covalente aqui, ó, 2, o hidrogênio 2, e o nitrogênio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Também fica completo, certo? Aqui, o cloro tem 7, então aqui fica 8. O cloro tem 7, aqui fica 8. O cloro tem 7, aqui fica 8. E aí eu te pergunto, sobrou par de elétrons no elemento central? Sobrou, não sobrou? Então ele vai envergar. E aí quando ele enverga, quase não saiu, ele vai envergar. E aí, como ele enverga, vai ficar N, olha, H, H, H. Aqui o PCl3, como é que fica? P, olha, Cl, 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 certo? E aí, queridos, o que a gente pode observar? Que dessa vez ele não ficou igual a um Y, como a gente colocou aqui, ó. Tá vendo? Nas moléculas do tipo XY3, que não sobra par de elétrons no elemento central. Aqui, como sobra, ele vai envergar a capa dócil. Toda vez que sobra par de elétrons no elemento central, ele enverga. E uma vez que vai envergar, a geometria não é mais trigonal, aqui, ó, plana. Por quê? Porque uma vez que enverga, o que acontece, ó, eu vou desenhar aqui para depois apagar por causa do espaço, ó. O que acontece, ó, o NH3 é assim, ó, e aí ele forma uma figura de uma pirâmide, tá vendo aqui, ó, uma face, a outra face, ele forma a figura de uma pirâmide. Logo, a geometria disso aqui é chamada de trigonal piramidal. Aqui, ó, trigonal, dessa vez ao invés de ser trigonal plana, trigonal piramidal. Trigonal piramidal, certo? Já invadindo ali cloro. E qual é a polaridade disso? No caso, o nitrogênio é mais eletronegativo. Uma vez que ele é mais eletronegativo, o que acaba acontecendo? Olha, o que acaba acontecendo é que o N puxa, o N puxa e o N puxa. Logo, você tem um vetor resultante aqui para cima. Logo, as moléculas, você vê que as forças não se anulam, certo? Uma vez que elas não se anulam, aqui, ó,
O cloro é maior que o P, então o cloro puxa e o cloro puxa. Você tem um vetor resultante para frente. Logo, a molécula é polar. Então eu sempre brinco com os meus meninos, os meus alunos, botando aqui as canetas no estante, eu sempre brinco com eles. Olha aqui, ó. Toda vez que envergar, aqui, ó, envergou menina, ou seja, ela vai ser angular. Agora, envergou, aqui, ó, envergou menino, que tem uma coisa no meio, aí vai ser piramidal, certo? Guardou? Envergou menina, angular. Envergou menino, piramidal, certo? Vamos lá. E o nosso último exemplo aqui de geometria da molécula, existem mais geometrias, como a octaédrica, como a forma T, enfim, nós temos vários tipos de geometria. Nós vamos falar só até a geometria tetraédrica, certo? Bipirâmide trigonal, vamos lá. Nesse caso aqui, a gente tem as moléculas do tipo XY4. XY4 é muito fácil, eu vou desenhar aqui da forma plana, tá? Mas todo XY4 tem a estrutura de um tetraedro regular, tudo bem? Uma vez que os ligantes sejam iguais, né? Os 4 ligantes que envolvem o elemento central sejam iguais. Então lembre do seguinte, ó, o CH4. O CH4 eu vou colocar assim, ó, o C que está em menor quantidade, 4 bolinhas, 4 elétrons, que está na família 4A, e vou colocar os Hs aqui, ó, um H de um lado, o H do outro, um H para cima, um H para baixo, certo? Então, com CCl4, ó, C1, 2, 3, 4, eu tenho cloro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, outro cloro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, eu falei 6, mas são 7 aqui, 7 aqui também, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, cloro com 7 elétrons. E aí, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar aqui as minhas canetas de volta. E aí, o que vai ter aqui, ó? O cloro fica completo com 8, completo com 8, completo com 8, completo com 8. E o carbono, Capadócio? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 também completou. E aqui, ó, completa 2, completa 2, completa 2, completa 2. E como é que fica? 2, 4, 6, 8, completou também o carbono. E aí, o que acontece? Toda vez que você tiver 4 átomos envolvendo o elemento central, lembra de tetra! 4 tetraédrica, certo? Então, a geometria vai ser tetraédrica. Eu vou colocar aqui, ó, o CH4, que é isso aqui assim, do CH4, e o CCl4 da mesma forma aqui, ó, cloro, 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 certo? Um tetraedro. A geometria, então, a gente vai dizer que a geometria é tetraédrica, certo? Tetraédrica, ficou um pouquinho em cima do H aqui, e a gente vai dizer, então, nossa, quase não saiu. A gente vai dizer, então, que a polaridade é o quê? Como aqui os 4 ligantes são iguais, não é isso? A força que esse cloro puxa é a mesma que esse puxa, que esse puxa, que esse puxa. Logo, os vetores se anulam. O momento dipolar é 0. Logo, se anula, aqui é o carbono que puxa, porque o carbono é maior do que o hidrogênio. Então, olha aqui, ó, vamos ver aqui. O carbono é mais eletronegativo que o hidrogênio. Então, consequentemente, aqui o carbono puxa, o carbono puxa, o carbono puxa, o carbono puxa. Esse vetor anula esse vetor anula esse. A polaridade é apolar. Então, só para fazer uma pequena revisão, a gente tem esses 3 exemplos aqui. Vamos indicar qual é a geometria e polaridade para eles? Muito simples. HBr, eu tenho o H pontinho, o bromo está na 7A, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aí, o que acaba acontecendo? 7, dá uma voltinha, 8. Então, consequentemente, o que a gente vai fazer aqui? Ó, que o tio também esqueceu, ó, aqui, os elétronzinhos do cloro, certo? A gente pode também representar, se você tiver com preguiça de fazer as bolinhas,
cada bolinha a gente pode representar com um traço, tá? Então, por exemplo, eu vou fazer só nesse aqui. Vai ficar H traço BR, aqui ó, par, par e par, tudo bem? Então, consequentemente, qual é a geometria disso? Molécula diatômica? Então, só pode ser representada em linha reta, certo? Logo, a geometria aqui ó, do HBr, a geometria é linear e como o bromo que está aqui é mais eletronegativo do que o hidrogênio que está aqui, então a força que o bromo puxa aqui é maior do que a que o hidrogênio puxa para lá. Então, consequentemente, a gente tem um vetor resultante para cá. A polaridade é polar, turma. Ele vai ser polar. Por quê? Porque a gente tem um meu momento de polar diferente de zero, uma vez que o bromo puxa com uma força maior do que o hidrogênio puxa, certo? No caso do I2O, quem é o elemento químico, Capadócio, que está em menor quantidade? É o oxigênio. Então, vamos colocar aqui, ó, oxigênio, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos colocar o iodo de um lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E outro iodo do outro lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E vamos fazer a ligação. 7 aqui, ó, 8, não é isso? 7 aqui, ó, 8. E o oxigênio ficou também com 8. E eu lhe pergunto, sobrou par de elétrons no elemento central, Capadócio? Sobrou. Então, consequentemente, o que eu vou ter que fazer? Envergar. Se vai envergar, como é que vai ficar? Vai ficar O, I. Tem 3 pares de elétrons aqui, 3 pares de elétrons aqui e 2 pares de elétrons aqui, certo? O que acontece? O oxigênio é mais eletronegativo que iodo. Então, ele puxa, e a gente vai ter um vetor resultante ali em cima. Lembra que ó, o tio está assim, se empurrar aqui a força que eu empurrar aqui, ó, que o oxigênio está puxando, ó, vai ter movimento, eu vou para trás, certo? Então, aqui, ó, o meu momento de polar é diferente de zero. Qual é a geometria? Envergou? Envergou, não é isso? Envergou menina ou envergou menino? Envergou menina, ó, não tem nada aqui. Então, a geometria é angular. Toda vez que envergar a menina, a geometria é angular. E qual é a polaridade se não anulou? Ela vai ser polar. Muito bem. E no caso do CO2 mesmo, o CO2, o carbono é o que está em menor quantidade. Então, se ele está em menor quantidade, eu vou colocar aqui no meio, ó, C, 1, 2, 3, 4. Bota o O aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bota o O lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? E aí, o que o tio vai fazer? Aqui, ó. Ó, como é que vai ficar? O carbono é 4, 5, 6, certo? Aqui, ó, 7, 8, certo? Tenho certeza que você entendeu o que a gente já fez antes. Então, ficou o quê? Ficou o oxigênio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, completinho. E aí eu lhe pergunto, a fórmula estrutural do CO2, como não sobra par de elétrons no elemento central, como você pode perceber aqui, Capadócio, como é que eu vou fazer? O, 2 traços C, 2 traços O, certo? Uma vez que eu posso fazer isso, eu vou te dizer, como o oxigênio, pode perceber, é mais eletronegativo que o carbono, então, consequentemente, a gente pode dizer que o oxigênio puxa e esses vetores se anulam, logo meu momento de polar é zero. Qual é a geometria se eu desenhei em linha reta? A geometria é o quê? É linear. A geometria linear. E qual é a polaridade dele se anulou? Se anulou. A molécula é apolar. Muito bem. Espero que você tenha gostado da aula e espero você no meu próximo vídeo. Grande abraço!